Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para uma aula poderosa, onde nós vamos aprender da palavra de Deus, receber alimento espiritual e receber fé da parte de Deus para que a nossa vida cristã seja vivida debaixo da plenitude daquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Eu espero que esses dias juntos estudando a palavra esteja produzindo em você liberdade, esteja produzindo em você leveza, descanso, e que acima de tudo você possa estar provando de cada vez mais intimidade com Deus, que você possa estar provando da alegria de ser filho de Deus, e também que você esteja desfrutando de vitórias sobre a carne, sobre o pecado, vitórias sobre o legalismo, sobre a lei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós estamos na nossa 12ª aula. Aleluia por você que está aqui firme, segunda, quarta, sexta, domingo. E glória a Deus por você também que está assistindo essa aula, não ao vivo, mas através da gravação que vai ficar no nosso canal aqui. Que bênção que você está recebendo de Deus. E não deixe de compartilhar o seu testemunho comigo, amém? Aqui embaixo em algum lugar você vai ver as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Vai lá no meu Instagram, @DouglasDiasPR, me manda lá o seu testemunho, faça as suas anotações, mande perguntas. A gente começou as nossas lives com o propósito de fazer uma live, mas o nosso grande desejo aqui é estudar a palavra. Então no começo a gente levava mais tempo ali conversando. Nessas últimas aulas a gente já tem entrado direto no assunto, porque eu creio que é por causa disso que você está aqui. Eu tenho uma dificuldade terrível de ser meio prolixo, mas Deus vai nos dar graça. Hoje nós vamos compartilhar sobre a verdadeira liberdade do Espírito, sobre o que significa ser livre debaixo da graça de Deus. O nome da aula que nós escolhemos para hoje seria escravos uns dos outros, ou então escravos por amor. Nós vamos estar lendo o livro de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Eu queria te convidar a pegar aí Gálatas 5, 13, diz o seguinte, nós vamos ler versículo 13, 14 e 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aleluia. Então, uma das coisas que o mundo nos acusa e que muitas pessoas de forma muito equivocada concluem é que a igreja não é um lugar de liberdade, que a igreja não é um lugar de leveza, a igreja não é um lugar de desfrute. Muitas pessoas pensam que nós que somos filhos de Deus, servimos a Deus por conta da religião e nós somos impedidos de fazer determinadas coisas, e muitos irmãos que às vezes por conta dessa mentalidade errada, eles não caminham com Jesus, eles não estão vinculados à igreja, pelo simples fato de crerem de forma errada, que aqui eles não têm liberdade, quando na verdade o evangelho é o evangelho da liberdade. Irmãos, eu principalmente passei por uma situação como essa. Eu sou alguém que conhecia Jesus, provei, tive a experiência com o amor de Deus, mas por conta de crenças erradas, acabei me afastando um período da minha vida. E o que eu pensava? Eu pensava o seguinte: para mim servir a Deus, eu preciso ser bom, eu preciso fazer tudo certo, eu preciso ser merecedor. Mas na verdade, isso era o legalismo da minha parte. Eu pensava que não valeria a pena eu servir a Deus, sendo que eu não conseguia fazer aquilo que a palavra de Deus dizia que eu tinha que fazer. Isso se transformou em um fardo horrível, horrível. Muitas pessoas também caminham assim. Por um lado, eles pensam que a vida com Deus é uma vida de privações. Por um outro, muitos irmãos, muitas irmãs, eles pensam que a vida com Deus é uma vida de regras. E eles se esquecem disso que o apóstolo Paulo diz:
Paulo diz que nós somos chamados à liberdade. Sabe, irmãos, e essa liberdade de Cristo, ela está reservada apenas para aqueles que provam da graça. Não estou dizendo que ela é um presente que poucos recebem. Não, ela está disponível para todos, mas não são todos que desfrutam dela. Só desfruta da verdadeira liberdade aquele que caminha debaixo da graça, porque a liberdade é uma herança que nós recebemos. Você simplesmente precisa estar diante de Deus para receber o chamado dele, para desfrutar de tudo aquilo que ele já conquistou na cruz por você. Isso já está disponível. Aí onde você está, diga assim comigo: a liberdade está disponível para mim. Fala assim: eu recebi a liberdade de Cristo sobre a minha vida. Todavia, infelizmente, quando nós falamos sobre a liberdade, muitas pessoas concluem de forma errada isso que nós falamos. Eles concluem que liberdade de Cristo, na verdade, é você fazer o que quer, do jeito que acha certo, e alguns nessa mentalidade errada e rasa da graça de Deus, eles vão viver uma vida de pecado e eles se lambuzam na carne. E eu quero falar sobre isso. Mas pior do que esses que vivem uma vida de pecado, se lambuzando na carne, porque são crianças. Nós falamos deles esses dias atrás. Mas pior, são aquelas pessoas que pensam que a liberdade que nós pregamos é a liberdade para fazer o que quiser. Não. Eu sou livre em Cristo é para dizer não para o pecado. Eu sou livre em Cristo para dizer não para a carne. Mas esse pensamento de, se a gente pregar essa liberdade, as pessoas vão para o pecado, é uma preocupação antiga, e não existe só nos nossos tempos hoje. O próprio apóstolo Pedro, o próprio Judas, tiveram esse encargo de falar em suas cartas sobre esse pensamento. Em Judas capítulo 1, verso 4, diz assim, ó: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Veja, Judas está dizendo, infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem da graça de Deus, eles transformam a graça em libertinagem. Eles usam do amor e da liberdade, que é uma herança deles, para justificar uma vida de pecado, para justificar os seus erros. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele diz no capítulo 2, verso 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro está dizendo, gente, não use a liberdade que vocês têm para serem maliciosos. Pelo contrário, usem da liberdade que vocês receberam para servirem a Deus. Use da liberdade que vocês receberam para provar de tudo aquilo que já está à sua disposição. E no versículo 13, o próprio apóstolo Paulo faz um apelo. Lembra que na última aula eu te falei que a partir do capítulo 4, ali no versículo 12, se não me falha a memória, Paulo muda a maneira de abordar os Gálatas. Porque até o capítulo 4 você via Paulo sendo muito duro, sendo muito incisivo e usando palavras até mesmo rudes para se relacionar com os Gálatas. Mas a partir do capítulo 4 você percebe que Paulo, ele muda a ênfase da sua argumentação. Ele começa a apelar para o coração. E aqui ele está dizendo, meus irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo mais uma vez toca no coração deles. Paulo mais uma vez desperta neles essa lembrança de que eles foram filhos e que eles não podem jogar fora o tamanho privilégio que eles receberam de serem livres em Deus. Ele diz, vocês não podem usar da liberdade para dar ocasião à carne. Isso é, Paulo está dizendo, não use da liberdade que você recebeu para viver uma vida de pecado. Muitos irmãos caem nesse engano. Sabe, irmãos, e qual é a liberdade que Paulo está dizendo que nós recebemos? A liberdade que nós recebemos é a liberdade da lei. Paulo está dizendo, olha, hoje a lei não faz mais parte da sua vida. Você não precisa mais viver debaixo de condenação. Você não precisa mais viver debaixo de culpa.
Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós somos livres da culpa do pecado. Por quê? Porque pela cruz eu recebi total perdão de todas as minhas condenações. Paulo também diz que ele é livre da penalidade do pecado. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz por ele. Se Cristo morreu na cruz, significa que ele levou tudo aquilo que era meu. Ele também diz que nós somos livres do poder do pecado em nossa vida, porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Hoje que eu compreendi o tamanho da salvação de Jesus, eu chego a uma conclusão: o meu velho homem morreu, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O meu velho homem foi crucificado lá na cruz do Calvário. Pelo batismo eu recebi uma nova vida, e hoje eu posso viver debaixo dessa liberdade em Deus. Paulo também diz, irmãos, que nós fomos livres da lei com todas as suas exigências e ameaças, porque Cristo nos livrou da maldição da lei e terminou com a sua tirania sobre nós de uma vez por todas. Agora eu não preciso mais chegar diante de Deus querendo comprar a bênção. Hoje eu fui livre para chegar diante de Deus como um filho que sabe que é amado, que sabe que é herdeiro e que sabe que o Pai quer o abençoar. Ontem eu estava conversando com uma irmã e eu falei para ela: tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de compreender o quanto somos amados, porque quando você entende o quanto é amado por Deus, você vai ter fé para acordar de manhã para trabalhar, porque você sabe que Deus quer te abençoar. Imagine um vendedor, ele levanta pela manhã sabendo que é amado, sabendo que o Pai tem planos bons para ele, sabendo que não há mais condenação, não há lembrança de pecado diante de Deus. Esse vendedor, ele vai acordar sabendo que ele é aceito. Eu te pergunto, como que ele vai trabalhar durante o seu dia? Debaixo dessa realidade, ele vai trabalhar em paz, porque ele sabe que o Pai quer o abençoar. Então ele não vai ter medo de vender, ele não vai ter medo de ir atrás, ele não vai ter medo de prospectar novos clientes. Agora pensa comigo, um filho que não se sente amado, ele acorda de manhã preocupado, porque ele sabe que o pai vai brigar com ele pelo horário que ele levantou da cama. Ele sabe que a mãe vai brigar com ele, porque ontem quando ele foi comer, ele derrubou arroz em cima da mesa. Veja, essa sensação de que não é amado, vai fazer com que desde nos primeiros momentos do seu dia, ele viva cansado, ele viva sobrecarregado. Mas você me pergunta: pastor, então como é ser livre debaixo da graça de Deus? Será que a liberdade que Cristo deu a nós é um tipo de anarquia? É um tipo de, você é livre, então faça o que quiser. Você é livre, vai para onde você quiser. Você é livre, Deus não se importa mais com o seu pecado. Não, irmãos, não é nada disso que eu estou dizendo. Porque nesse texto, Paulo, ele traz um equilíbrio, mostrando verdadeiramente o que significa ser livre debaixo da graça de Deus. Nós podemos concluir 3 coisas a respeito da liberdade de um filho de Deus, e essas 3 coisas produzem 3 tipos de crente. Existe o crente libertino, que é aquele crente que depois de ouvir a graça, ele vai viver uma vida de pecado. Existe o crente legalista, que ele se relaciona com Deus pelo seu próprio esforço. Mas também existe o crente cheio do Espírito Santo, é aquele que se relaciona com Deus pela graça, e ele sabe que só é aceito porque ele não merece. Mas quanto mais ele compreende que não merece, mais ele prova do amor da cruz. Quanto mais ele prova do amor da cruz, mais ele prova da liberdade, vence o pecado, e pela graça ele cumpre a lei. Hoje eu quero compartilhar sobre esses 3 tipos de pessoas, sobre essas 3 mentalidades. Em primeiro lugar, eu quero te falar que a liberdade de Cristo não é licenciosidade. Ou então poderia te dizer, a liberdade de Cristo não é um cheque para você pecar. A liberdade de Cristo não tem nada a ver com o que muitos irmãos pensam. Esses dias eu conversando com o irmão, eu falei para ele: irmão, o que você está fazendo é pecado. Ele falou para mim: pastor, mas eu não estou debaixo da graça. Eu falei: não, o que você está fazendo é desgraça. Porque Paulo diz em Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Só fazer aqui um parênteses. Muita gente crê na graça de Deus. E esses dias teve um irmão que veio fazer um serviço para nós aqui no prédio da igreja. E ele disse para mim: pastor, eu creio na graça,
Mas o problema é que se a gente ficar só pregando a graça, os irmãos vão para o pecado. Então a gente tem que pregar a graça, mas também tem que pregar a lei. A gente tem que dizer que o povo é amado, mas nós temos que falar para eles também que se eles não obedecer, Deus vai se acertar com eles. Eu falei para ele: irmão, essa crença é um perigo na vida da igreja, porque ela não vai produzir filhos, ela vai produzir empregados. E por conta dessa mentalidade, esse medo, o irmão disse para mim: pastor, olha, eu gosto muito de vocês, de vez em quando eu assisto as lives, mas eu tenho meus receios. Eu falei para ele: irmão, então seja honesto com o Senhor, ore para que Ele fale ao seu coração. E talvez, irmão, se você esteja assistindo a nossa live, eu falei para ele: olha, a gente vai fazer um estudo de Gálatas, eu queria te convidar a estudar conosco. E tomara que esse irmão assista, ou então, se ele não está assistindo, tomara que ele tenha revelação do Espírito. Porque hoje no cristianismo existem duas posições extremas e erradas sobre a palavra de Deus. Nenhuma delas, do lado direito, eu poderia te falar que está o legalismo, são os irmãos da direita. Não estou falando de política, estou falando de crenças. Esses irmãos da direita, eles são legalistas. Eles dizem que para que Deus aceite você, você tem que merecer. Você tem que guardar os mandamentos, você tem que ser um bom homem, isso, aquilo, aquilo outro. Mas daí tem os irmãos da esquerda. Os irmãos da esquerda, eles são aqueles irmãos que vivem na licenciosidade. São os irmãos que dizem: não, agora você pode pecar, agora você pode fazer o que você quiser, porque você é amado. E os dois estão equivocados. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim, preste atenção: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o que Paulo está dizendo. E você sabe que depois ele vai dizer: de maneira nenhuma você vai fazer isso. Mas perceba, Paulo ele se preocupa com esse risco que muitos irmãos correm ao ouvir e aprender sobre a graça. No versículo 15 ele conclui dizendo: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele faz uma pergunta e logo após ele responde: de modo nenhum. Nós não podemos usar da liberdade que recebemos de Cristo para deixar a carne se levantar e viver a vida no nosso lugar. O que é a carne? A carne é a parte mole do nosso corpo que cobre os ossos. A carne é aquilo que tem contato com o mundo. A carne é a parte menos importante do nosso ser. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 4, irmãos, o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então essa mentalidade que as pessoas têm de que só porque estamos na graça, agora vamos dormir juntos sem ser casado. Agora que eu estou na graça, não tem problema mentir, passar a perna nas pessoas. Agora que eu estou debaixo da graça, eu posso ficar empurrando os problemas com a barriga. Agora que eu estou debaixo da graça, Deus não olha mais o pecado, eu já sou perdoado. Então vamos falar palavrão, vamos ficar vendo besteira na internet. Vamos assistir esse filme aqui, vamos. Consegue entender? Essa é a mentalidade de alguém que não conheceu Jesus. Um dia o irmão falou para mim: pastor, mas eu estou lá, eu tenho minha namorada, nós temos relações sexuais. Pastor, mas eu amo ela, eu estou debaixo da graça. E eu falei para ele, irmão, eu até creio que você ama, eu não posso questionar os seus sentimentos, mas eu ouso te falar, o nome disso é pecado. E ele falou: pastor, para mim não é pecado porque eu amo. Eu disse para ele: mas a Bíblia fala que é pecado. Quando você se deita com alguém que você não tem aliança, você está cometendo pecado. E ele falou: não, pastor, mas eu não sinto condenação. Eu não sinto o Espírito Santo dizendo para mim que é errado. Eu falei para ele: então provavelmente o Espírito Santo não habita em você. Provavelmente você não nasceu de novo. Porque quem usa da graça para justificar a sua carnalidade, ele faz isso por ignorância, porque não provou do verdadeiro amor de Cristo. Sabe, irmãos, muitos imaginam que liberdade é ausência de cercas, mas isso é uma grande tolice, porque não existe liberdade sem limites. Fale assim comigo: não existe liberdade sem limites.
Quero te dar um exemplo bem simples aqui. Imagine que você está no 30º andar de um prédio, no terraço. E você está com o seu filho. Eu tenho um filho de 5 anos, João Pedro. E ele gosta de correr, ele gosta de aprontar. Eu estou lá no 30º andar. Não tem nenhum muro naquele terraço. Se você for na pontinha do terraço, você vai ver, não sei quantos metros que tem um prédio de 30 andares. Eu te pergunto, você acha que o meu filho vai estar livre para brincar lá em cima, irmãos? Não vai, sabe por quê? Porque aquela liberdade, na verdade, é uma grande armadilha para a morte entrar em cena, sabe? Agora imagine que eu vou lá e coloco um muro. Eu levanto uma parede de 2 metros em cima daquele terraço. Eu te pergunto, agora o meu filho pode brincar em liberdade? Sim, sim. Por quê? Porque a verdadeira liberdade é aquela que tem limites. Eu não estou dizendo do legalismo, eu já vou falar sobre isso. Mas muitas pessoas caem no erro de achar que a liberdade é viver a vida sem limites. Quando na verdade uma vida sem limites não é uma vida de liberdade, é uma vida de morte. Muitas vezes, muitos irmãos quando ouvem a graça, eles concluem dessa maneira. E muitas vezes esses mesmos irmãos vão estar lá, atolados no pecado, atolados na condenação, atolados na culpa. Por quê? Porque eles estão usando a liberdade que receberam de forma indevida. Mas também a segunda coisa que eu quero te falar é que a liberdade em Cristo não é legalismo. Fala assim comigo, a liberdade de Cristo não é legalismo. O versículo 15, Paulo diz, no versículo 13, ele vai terminar dizendo: sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo diz, não use da liberdade para caminhar na carne. Pelo contrário, use a liberdade que vocês têm para servir ao seu próximo, pelo amor. Esse é um paradoxo extraordinário, porque é muito correto nós fazermos uma afirmação dizendo que a verdadeira liberdade de Cristo é na verdade quando eu me torno escravo dos meus irmãos pelo amor. Ser livre é me tornar um escravo do próximo. Ser livre é eu me tornar um servo de todos aqueles que Deus colocou para serem parte da minha família. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui uma escravidão da carne. Eu não estou falando aqui uma escravidão de coisas naturais, mesquinhas e pessoais. Não. Eu estou falando de uma escravidão fruto de encargo, fruto de cuidado pelo meu próximo. Porque eu recebi tanto de Deus. Eu fui tão abençoado e agraciado por Deus, que agora eu vou servir os meus irmãos. Eu vou transbordar da graça sobre eles. Sabe, irmãos, porque se nós amamos uns aos outros, o próprio texto de Gálatas 6:2 diz, nós vamos levar a carga uns dos outros. Quanto mais eu provo do amor de Deus, quanto mais eu desfruto do amor de Deus, mais eu vou me colocar à disposição para servir as pessoas. Eu sempre falo para os irmãos, sabe quando que você verdadeiramente percebe que está amadurecendo em Cristo? É quando você começa a provar do amor dele por você. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo sabe quando que você sabe que está amadurecendo em Cristo? É quando depois de você provar do quanto é amado por Deus, você se colocar à disposição de Deus para amar os seus irmãos, para servir os seus irmãos. Eu não estou falando do amor mesquinho que dá para esperar em troca. Eu estou falando de um amor gratuito, né? Eu lembro um dia o pastor Naor Pedrosa, grande homem de Deus, nosso amado pastor, que nós estamos aqui pregando, caminhando debaixo dos ombros dele, do pastor Aloísio, o pastor Hermes, o pastor Renato. E o pastor Naor um dia disse, amor é entrega completa e constante. Isso é amor, é entrega para sempre, de forma constante e completa. Esse é o amor que Paulo diz aqui. Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros. Não importa o que o outro vai fazer por mim em troca daquilo que está recebendo. O que importa, meus irmãos, é que eu estou amando, porque eu fui amado de Deus. Eu recebi o amor do céu. Mas aquele que ignora o amor, inevitavelmente ele vai cair no buraco do legalismo.
porque o oposto do legalismo é a licenciosidade, e o oposto da licenciosidade é o legalismo. Enquanto uns ouvem a graça e querem viver no pecado, na carne, existem outros também que quando ouvem a graça, eles não querem viver no pecado, então eles criam um conjunto de regras, eles criam esse conjunto de pode ou não pode, certo ou errado. Vamos ser sinceros, quando você tem um conjuntinho de regras dizendo que aquilo que é certo, o que é errado, você não precisa mais do Espírito. Quando você tem, irmãos, uma regra pré-estabelecida de fé, te dizendo que música é de Deus, aquela música é do diabo, isso é de Deus, aquilo é do diabo, esse lugar é de Deus, quando você tem um conjunto de regras, ou quando você tem um líder fantástico na tua vida dizendo que você deve, que você não deve fazer, para que você precisa do Espírito Santo? Muitos irmãos vêm conversar comigo, pedir conselhos, e eu sempre digo para eles: meu irmão, minha irmã, eu sei, você está querendo é que eu te dê uma direção para resolver o teu problema, mas não sou eu que tenho que fazer isso, é o Espírito Santo. O que eu posso te ajudar fazendo é orar por você, para que o Espírito Santo diga o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Mas infelizmente muitos irmãos vivem a vida com Deus criando leis para si mesmos. Eles raspam a cabeça, eles fazem penitência, eles fazem promessas, tudo porque na cabeça deles, se eles fizerem aquilo, eles vão agradar a Deus. Muitos irmãos, eles criam votos, eles fazem votos de tolos, dizendo e acreditando que na verdade através daquilo, Deus vai olhar para eles e vai dizer: olha, agora você está fazendo a minha vontade. Mas isso é legalismo, e todo legalista inevitavelmente vai se tornar um hipócrita, porque ele vai criar e é o que eu percebo na vida da igreja, tem irmãos que chegam a caminhar conosco, e são irmãos maravilhosos, sempre na hora que nós nos reunimos, eles querem ter uma palavra de sabedoria, eles se vestem com roupas espalhafatosas. Eu lembro de um dia que o irmão veio no culto, ele veio com uma calça vermelha, uma camiseta rosa e um chapéu na cabeça e o cabelo roxo. E daí quando acabou o culto, ele veio conversar comigo, falando da graça de Deus, que ele era crente e tal. Eu fiquei pensando, ele prega a liberdade, mas na verdade ele não passa de um legalista, porque ele quer justificar a liberdade que ele diz que vive, querendo ser diferente, e dizendo que ele é diferente de todos, com as suas atitudes. Qual que é o problema disso? É que ele vai construindo uma imagem para as pessoas, que quando chega um momento, ele não consegue mais segurar, porque o problema do legalista é que ele se torna hipócrita, simplesmente pelo fato de ele não reconhecer que não consegue fazer aquilo que ele mesmo diz que as pessoas deveriam fazer. Consequentemente, todo legalista se torna alguém muito rígido, muito duro. É um rígido legalista hipócrita. Infelizmente essas pessoas, eles chegam nas igrejas, eles vão para as células, em vez de eles sentarem, ouvirem, aprenderem, em vez de eles receberem com mansidão aquilo que o irmão está falando, não, eles sempre têm uma palavra, eles sempre têm uma revelação, eles sempre têm uma música para tocar. Qual que é o problema deles? É que quando eles caem, eles têm dificuldade de começar de baixo. Quando eles caem, eles têm dificuldade de dizer: olha, eu pensava que eu era alguma coisa e eu percebi que eu não sou. Infelizmente, quando esses irmãos caem, eles vão embora. Na maioria das vezes, eles vão para uma outra igreja, daí dizem que a culpa é da igreja, ou então eles vão para o mundo mesmo, e eles falam: eu não sirvo para essas coisas. Isso é tão triste, por causa do legalismo. Eles não queriam viver no pecado, eles não queriam cair, mas porque eles se relacionavam com Deus pelo merecimento, chega um momento que eles não conseguem sustentar, e por conta do ego, eles não abrem mão da justiça própria, eles não reconhecem a sua fraqueza, porque se reconhecessem, eles receberiam graça. Se eles fossem humildes, chegassem diante de Deus falando: Pai, eu cheguei diante do Senhor na minha força, não consegui, mas estou aqui, tem graça sobre mim, me perdoa, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Ele iria receber ajuda, receberia perdão, receberia força, e nunca mais ia viver no pecado.
Sabe, irmãos, mas o problema do legalismo é até mesmo muitas vezes pior do que o problema da licenciosidade. Não é por acaso que Paulo disse em 2 Coríntios 3:7 que a lei é o ministério da morte, porque todos aqueles que caminham debaixo da lei, caminham debaixo da morte. Sabe, irmãos, o veneno do legalismo, ele paralisa o corpo de Cristo, porque as pessoas, em vez de dizerem sim para Deus, eles estão o tempo todo se autoexaminando, eles estão o tempo todo pensando se eles estão aptos, se eles não estão aptos. Esses dias eu cheguei no irmão e falei assim para ele: irmão, você precisa sair do merecimento, porque enquanto você ficar olhando para si mesmo, você não vai poder servir a Deus, porque você nunca vai estar qualificado para servir a Deus. E ele disse: pastor, mas então você está dizendo que eu tenho que servir a Deus de qualquer jeito? Eu falei: não, você precisa servir a Deus debaixo da graça, sabendo que você só é aceito por causa daquilo que Cristo fez. E quando você compreender isso, você vai perceber que o próprio Cristo vai transformar você, o próprio Cristo vai trabalhar de dentro para fora na sua vida. E esse irmão respondeu, aleluia, tem crescido, tem avançado. De vez em quando eu falo para ele: ô amado, sai da lei, sai do merecimento. Sabe, irmão, não há nada que destrua mais o mover de Deus do que o legalismo. Eu prefiro 1000 vezes ter um irmão que vive uma vida de constantes quedas, mas que está sempre clamando pela graça de Deus, do que caminhar do lado de pessoas legalistas, que se sentem melhores, que se sentem superiores umas às outras. Porque todo legalista não caminha no amor. O problema do legalismo é que ele tira o amor do centro. E agora ele constrói uma régua, onde que ele mede a si mesmo com os outros. Ele sempre está vendo quem é pior do que ele, porque daí quem é pior do que ele pode pisar. Quem é melhor do que ele idolatra, porque tem aquele grande homem de Deus, aquele grande profeta, aquela grande profeta. É tão ruim quando você vê pessoas legalistas falando, porque aquilo que eles falam traz peso. Eles sempre estão falando de si mesmos, eles estão sempre contando os seus testemunhos. Deus falou comigo, porque Deus me disse. O legalista é sempre assim, o centro de tudo que ele fala é ele mesmo. Já viu aqueles irmãos que tudo que eles vão dizer, eles contam um testemunho pessoal? Mas nós precisamos ser aqueles que contam o testemunho de Cristo, amém, irmãos? O que importa para você o que eu passei, o que eu vivi? Não importa de nada. O que eu passei foi uma oportunidade para a graça de Deus se revelar na minha vida. Claro, não estou dizendo que você não deve testemunhar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o legalista é aquele que tira o amor, porque ele não consegue olhar para as pessoas com graça. O legalista não consegue olhar para as pessoas e derramar perdão, derramar favor sobre elas, porque ele sempre tem algo a acrescentar. Ele sempre tem uma lição de moral, ele sempre tem uma revelação. Que o Senhor te livre desse espírito legalista, em nome de Jesus. Por último, a liberdade em Cristo, meus irmãos, é a liberdade do amor. No versículo 14 a Bíblia diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós somos libertos da lei, então nós não precisamos mais tentar cumprir a lei com o fim de agradar a Deus, pois somos aceitos por causa da obra de Cristo na cruz. Mas não significa que nós não cumprimos a lei, pelo contrário. Embora eu não seja aceito diante de Deus pela lei, depois que eu fui aceito, eu vou guardar a lei, porque agora o Espírito Santo habita em mim, e Ele vai me capacitar a guardá-la. Paulo diz que toda a lei de Deus se resume num único ponto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Deus é amor. Quanto mais eu estou cheio do amor de Deus, quanto mais eu provo do amor do Senhor por mim, mais eu vou amar o meu irmão, mais eu vou servir o meu irmão. Como eu te disse aqui, irmãos, a verdadeira liberdade não existe sem limites. E quando na verdade a liberdade existe, eu vou poder valorizar tudo aquilo que está ao meu lado, sabendo que a liberdade, ela sempre terá limites, e que aqueles limites são para o meu cuidado, aqueles limites são para o meu bem.
Muitas pessoas pensam que uma vida de disciplina vai contra a vida em liberdade. Eles pensam que orar, que jejuar, que ler a palavra, na verdade é merecimento, quando na verdade não, isso é disciplina, é bom, porque só há liberdade onde há disciplina. Se você quer, meu irmão, minha irmã, viver uma vida de liberdade na presença de Deus, você precisa aprender o valor da disciplina espiritual. A leitura da palavra, o momento devocional de oração, o jejum, isso são disciplinas espirituais. Imagine lá como que eu posso te dar um exemplo? Imagine um skatista. O skatista, você vê ele naquelas rampas, já viu? Já assistiu aquelas que passa no programa da televisão lá, aquelas campeonatos de skate, de manobras? Eu não sei você, mas quando eu vejo um skatista naquelas rampas, eles vão, eles voltam, eles viram um mortal. Você fala, meu Deus, mas como essa pessoa é livre em cima daquele skate? Se eu for subir naquele skate, irmão, Jesus amado, eu fico escravo, porque eu em cima do skate eu não vou nem me mexer. Mas deixa eu te perguntar, por que aquele irmão é tão livre em cima do skate? Porque provavelmente ele gastou muito tempo sendo disciplinado, treinando, aprendendo. Tem gente que pensa que a vida de oração, a vida de leitura da palavra, o jejum, as disciplinas espirituais é lei. Não é disciplina. E é através da disciplina que você vai provar da verdadeira liberdade. Quanto mais o skatista é disciplinado, mais liberdade ele vai ter para fazer as suas manobras. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender isso. Somente dentro dos limites do Espírito é que nós vamos realmente poder provar da verdadeira liberdade. É só quando no 30º andar tem um muro que eu vou poder deixar o meu filho brincando lá, sabendo, ele está seguro. Por quê? Porque ali tem limites, porque ali tem disciplina. E no momento que ele querer subir naquele muro, eu vou estar lá para dizer para ele, olha, não é bom que você suba. Mas eu não vou dizer não é bom que você suba, porque se você subir, eu vou deixar de ser teu pai. Não, eu vou dizer para ele, olha, não é bom que você suba, porque eu amo tanto você, e do outro lado é um lugar de morte, é um lugar inseguro e não te fará bem. Consegue compreender? Sabe, irmãos, a disciplina não é para que eu seja aceito por Deus. Os limites que existem na vida cristã, o limite do pecado, o limite da honra, o limite dos relacionamentos interpessoais, não é para que eu me torne qualificado. Não. Os limites existem para que eu esteja mais qualificado para desfrutar. Só isso. Um exemplo, a mesa está posta. O que falta? Só falta eu sentar e comer. Mas e se eu ficar comendo qualquer besteira antes da hora certa do alimento? Na hora que eu sentar eu não vou ter fome. Então é importante ter limites e dizer, olha, antes do alimento, antes do almoço, antes da janta, nada de comida. Percebe? Essa disciplina é boa, porque ela vai me trazer verdadeira liberdade para desfrutar do banquete que está à minha disposição. Aleluia! O objetivo da disciplina é levar o corpo e a mente a fazer a vontade do Espírito. Nós precisamos entender, nós somos seres espirituais. A verdadeira vontade sua está dentro do teu espírito, mas às vezes a tua carne não quer. Quantas vezes eu percebo isso? Nós viemos orar aqui no prédio da igreja, estamos vindo todo dia às 7 horas. Não é todo dia que o meu corpo está com vontade de vir orar. Não é todo dia que eu tenho vontade de vir aqui, fazer a live. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu passei um dia difícil, mas eu sei que dentro do meu espírito, a vontade do Espírito é que eu venha orar, é que eu venha fazer a live. O que eu tenho que fazer? Disciplinar a minha carne. Às vezes mesmo a minha carne me impedindo de fazer a vontade de Deus, eu preciso dizer para ela, eu não vou me sujeitar à carne, antes eu vou esmurrar a carne, e eu vou fazer a vontade do Espírito. E o meu espírito sempre quer ter comunhão com Deus e com os irmãos. Sempre. O Espírito sempre vai dizer, vai para o culto. O Espírito sempre vai dizer, vai para a célula. O Espírito sempre vai dizer, vai para a oração. O problema é que muitas vezes nós deixamos a carne governar. Nós deixamos a carne dizer o que nós fazemos, quando nós fazemos e a hora que nós fazemos.
Aquele skatista que eu te falei, ele é alguém muito livre. Mas por que ele é muito livre? Porque ao mesmo tempo ele é muito disciplinado. E essa disciplina que ele adquiriu se torna liberdade na vida dele, sabe? E essa liberdade, irmãos, é aquilo que está à disposição minha e sua. Por isso que nós precisamos aprender a orar. Por isso que você precisa aprender a desenvolver um relacionamento com Deus, dizendo: Pai, qual é a tua vontade? Por isso que você precisa ter uma vida disciplinada de leitura da palavra, para que você chegue diante de Deus falando: Pai, o Senhor quer que eu caminhe para a direita, para a esquerda? O Senhor quer que eu pare ou o Senhor quer que eu avance? O que o Senhor deseja de mim? O Senhor quer que eu fale ou o Senhor deseja que eu me cale? O Senhor quer que eu escute ou o Senhor quer que eu tape os meus ouvidos? O Senhor quer que eu olhe ou o Senhor quer que eu feche os olhos? O Senhor quer que eu vá ou o Senhor quer que eu fique? Isso é a liberdade do Espírito. Não são as regras que determinam o que eu faço, para onde eu vou. Não, não, não. É o Espírito que habita em mim. E como que eu vou provar dessa liberdade? Me tornando alguém maduro no Espírito. Me tornando alguém disciplinado. Sabe, irmãos, quem não ora, não tem fome. Porque orar é comer. Quem não lê a palavra, não se alimenta. Porque a palavra é alimento. Quem não busca o Senhor, na verdade, não vai ser nutrido no seu espírito. Mas quando você cresce, você entende que a verdadeira liberdade vem quando você disciplina a sua carne e seu corpo para fazer a vontade de Deus. Todos compreendem o que eu estou falando aqui? Aí onde você está, diga assim: amém. Quero te falar, não seja libertino. Não seja como muitos desses irmãos que ouvem a graça de Deus e vão viver uma vida de pecado. Mas também não seja alguém legalista. Não seja como aqueles que ouvem a graça de Deus e falam assim: não, 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 eu posso servir a Deus na minha própria força, eu não preciso da graça. Não caia nessa. Caminhe pelo caminho do amor. Aprenda a se permitir ser amado por Deus. E você vai provar de tudo aquilo que Ele tem para você, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos aí na sua casa, no nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Pai, declarando que o Senhor dê a eles a verdadeira liberdade. Que eles experimentem, Senhor, da libertação do pecado, a libertação da lei, a libertação da carne. Senhor, liberte eles do pensamento do mundo. Senhor, eu oro para que todos aqueles irmãos que têm acompanhado, que têm, Senhor, recebido o alimento nesse tempo que estamos aqui, liberando a palavra, que esses irmãos possam provar de tudo aquilo que está à disposição deles. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que nenhum deles viva uma vida de licenciosidade, que nenhum deles use da graça de Deus para viver no pecado, porque essa não é a tua graça. Mas eu também oro, Deus, para que o Senhor livre eles da justiça própria, livre eles do legalismo. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ensine a sermos filhos disciplinados. Senhor, que nós sejamos homens e mulheres que caminham debaixo da vontade do Senhor, que nós venhamos juntos a esmurrar os nossos corpos, a disciplinar a nossa carne para fazer a vontade do Espírito. Guia-nos, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos encerrar por aqui e na sexta-feira estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe.